Você me deixa louco. Maldito seja o dia em que te encontrei na neve, porque agora eu não consigo te soltar. Ses Natan, Natan, quieta, cabrita. Cada vez que você respira, eu quero te prender mais. Você não tem ideia do que faz comigo. Você não vai a lugar nenhum. Você é minha. Já tomou o seu banho e se preparou para o leão, amor? Feche os seus olhos. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A neve caía como vidro moído, impiedosa. O mundo era um borrão branco e uivante. Meus pés, há muito tempo haviam deixado de ser meus. Eram pedaços de gelo inúteis que eu arrastava por um instinto que já morria. Eu estava perdida. A floresta gelada não se importava. Ela era um túmulo branco paciente. Meus dedos, dentro das luvas encharcadas, ardiam como fogo antes de se entregarem ao nada. O frio é um ladrão silencioso. Ele leva seus sentidos um por um. Primeiro o tato, depois a esperança. Eu amaldiçoei o carro quebrado. Amaldiçoei a mim mesma por tentar buscar ajuda. Mas no fundo, eu sabia que estava fugindo de algo mais frio que a neve e a traição. O rosto do homem que eu amava, rindo com outra. A descoberta que transformou meu mundo em cinzas, muito antes de a neve tentar me congelar. Minhas pernas cederam. O mundo se inclinou. A última coisa que vi foi a silhueta de uma árvore torta, seus galhos como braços esqueléticos se estendendo para mim. Então, tudo desabou em escuridão. Acordei com o mundo ao contrário. Calor. Um calor denso, quase sufocante. O cheiro de madeira queimada, de pinho e de algo mais, algo animal, masculino e desconhecido. Uma lareira crepitava, lançando sombras dançantes em paredes de madeira bruta. Mas não foi o fogo que prendeu minha respiração. Foi ele. Parado diante de mim, recortado contra a luz do fogo, estava um homem. Não, um homem não. Um gigante. Omoplatas largas que pareciam mal caber na cabana, cabelos escuros e selvagens que batiam na nuca. A barba era espessa e o rosto parecia ter sido esculpido na própria montanha. Rude, perigoso. E os olhos eram de um âmbar estranho selvagem, olhos de um predador. Ele me encarava não como quem resgata, mas como quem encontra, como se eu fosse uma intrusa. Ou pior, uma presa. Quem é você? Minha voz era um fiapo, um arranhão na garganta. Ele não respondeu. Deu 2 passos lentos e o chão de madeira rangeu sob o peso de suas botas. O som parecia ecoar dentro do meu peito. Ele parou pairando sobre a cama rústica onde eu estava. Ele se abaixou, ficando na altura do meu rosto. O calor que irradiava dele era uma muralha. E então ele rosnou, um som baixo, gutural. Você entrou no meu território. Esta é a minha terra. E regalei os olhos, o pânico subindo. Meu carro, eu me perdi. Eu não queria, você está viva por minha causa. Ele me cortou, a voz grossa como cascalho. A neve já estava te engolindo. Se quiser ir embora, a porta está ali. Mas você não dura 10 passos. Tentei me mover, mas meu corpo era um peso morto. Ele se aproximou mais. Num movimento fluido e brutal, ele me pegou no colo. Eu não pesava nada para ele. Meu rosto foi de encontro ao seu peito. E ele estava nu sob a camisa de flanela aberta. Um choque elétrico me atravessou. Senti o calor de sua pele, um calor rude e perigoso, que cheirava a fumaça e poder. Me solta, lutei, mas meus braços eram inúteis. Quietinha, cabrita. A voz vibrou contra minha bochecha. Cabrita. Ele me chamou de cabrita. Se tentar fugir, morre congelada, ele disse, como se fosse óbvio. Só vou te pôr mais perto do fogo. Ele me depositou em uma cama mais próxima à lareira, coberta de peles de animais. O cheiro dele estava em toda parte. Ele me cobriu com uma pele pesada, um gesto que teria sido gentil se não fosse tão possessivo. Por quê? Porque me trouxe para cá. Ele pegou uma caneca de ferro
e encheu com um líquido fumegante de um bule sobre o fogo. Ele caminhou até mim, seus olhos nunca deixando os meus. Ele forçou a caneca contra meus lábios. Beba. Era forte, amargo e queimava, mas aqueceu meu corpo por dentro. Ele segurou meu queixo, o polegar áspero contra minha pele. Seu rosto estava a centímetros do meu. Pude sentir seu hálito quente, o cheiro da bebida misturado com algo que era só dele. Um arrepio percorreu minha espinha. E não era de frio. Você é o que eu quiser que seja, ele murmurou, o olhar descendo para minha boca. Mas a porta está destrancada. Você decide. Ele se afastou devagar, com um meio sorriso que não era um sorriso. Era a promessa de uma fera prestes a atacar. Descansa. Amanhã a gente conversa. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, fechando a porta. Mas eu sabia que ele ainda me sentia, me farejava. E naquela noite, envolta no cheiro dele, eu não sabia se temia mais a floresta lá fora ou o homem selvagem que me acolheu aqui dentro. A luz da manhã invadia a cabana devagar, tímida, filtrada pelos troncos das árvores e pelas janelas embaçadas pelo frio. Quando abri os olhos por um momento pensei ter sonhado, mas o cheiro de fumaça, pinho queimado e café estava por toda parte. Era real. E o silêncio era tão pesado que quase podia ser tocado. Então eu o vi. Ele estava sentado numa cadeira de madeira rústica, do outro lado do pequeno cômodo, perfeitamente imóvel, silencioso, observando. Meu coração deu um salto doloroso contra minhas costelas. Ele não dizia nada, apenas me encarava. Os olhos dourados, fixos, intensos demais para serem educados, pareciam rastrear cada respiração minha sob as peles pesadas. Um silêncio bruto preencheu o espaço entre nós, denso como a névoa lá fora. Ele estava ali há quanto tempo? Vendo-me dormir, a ideia fez um calor estranho, um calor que não vinha da lareira, subir pelo meu pescoço. Vai ficar me olhando como se eu fosse uma ovelha prestes a ser devorada. Arrisquei dizer. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como um lobo que tenta entender um som novo. Seus olhos percorreram meu rosto, demorando-se em meus lábios, depois em meus cabelos espalhados pelo travesseiro. Aquele olhar era uma carícia física, pesada, que fazia minha pele formigar. Reunindo minhas forças, empurrei as peles para o lado. Eu precisava me levantar. No instante em que meus pés tocaram o chão frio de madeira, ele se moveu. Não foi um movimento humano. Foi um impulso. A cadeira arrastou no chão com um ruído seco, e em 2 passos largos, ele estava diante de mim, bloqueando a luz da janela, me cobrindo com sua sombra. O que pensa que está fazendo? A voz dele era um trovão baixo. Eu posso me virar? Insisti, levantando o queixo, embora meu coração batesse descontrolado. Você ainda está fraca. Sua mão enorme se ergueu, mas parou no ar, a centímetros do meu braço, vibrando com uma energia contida. Ele queria me tocar, mas estava lutando contra isso. Nathan, eu disse, usando o nome dele pela primeira vez, e o som pareceu surtir o efeito. Por que me salvou? Ele enrijeceu. Aquele olhar selvagem vacilou, e por um segundo eu vi algo por trás da fera. Dor, porque não gosto de gente, ele disse. A voz baixa. Pessoas ferem umas às outras. A floresta é honesta. Mas eu sou gente, sussurrei. Ele deu um passo na minha direção. O ar entre nós ficou elétrico, rarefeito. Ele parou a centímetros de mim, tão perto que eu tinha que inclinar a cabeça para trás para encará-lo. O cheiro de pinho e fumaça me envolveu. Você, ele disse, quase com raiva. Algo me ligou a você desde o momento em que te vi na neve. Vulnerável. Engoli em seco. Isso é loucura. Talvez seja, ele respondeu. Você devia ficar distante de mim. Eu não quero correr, sussurrei de volta, surpresa com minha própria coragem. Os músculos de seu maxilar se contraíram.
Eu sou homem, te desejo. Eu disse que você seria minha, mas você não precisa ser. Acima do meu desejo, ele engoliu em seco, está o respeito por você. Pode ir embora. Ele deu um passo para trás, abrindo um espaço que imediatamente pareceu frio. Mas se você não desejar fazer isso, se você ficar, eu não vou conseguir parar. Meu controle está, e fui eu quem dei o passo. Aproximei-me, parando quando nossos corpos quase se tocavam. Então, sussurrei, levantando minha mão e pousando a palma em seu peito duro como pedra. Senti a batida selvagem de seu coração. Pare de lutar. Foi tudo o que precisei dizer. Um som gutural explodiu de seu peito e ele me puxou para si. O ar foi expulso dos meus pulmões. Sua boca encontrou a minha com urgência. Não havia doçura. Havia fogo, fome, desejo acumulado. Seus lábios eram firmes, exigentes, reivindicando minha boca como se ela já fosse dele. Uma de suas mãos agarrou minha cintura, me segurando firme. A outra subiu e se enredou em meus cabelos, inclinando minha cabeça para trás. Ele me levantou com uma facilidade chocante e minhas pernas se fecharam ao redor de sua cintura por instinto. Ele me carregou assim até o tapete grosso diante da lareira e me deitou devagar, seus olhos nunca deixando os meus. Ele pairou sobre mim, o corpo vibrando. Eu vou te amar como ninguém jamais amou. Ele disse, a voz baixa, uma promessa. Vou te mostrar o que é ser uma mulher cuidada. Quando nossos corpos se encontraram, foi como se o mundo parasse de girar. Foi perfeição instintiva. Pura combustão. Era uma entrega mútua, um ritmo forte e poderoso que nos consumia, e eu me agarrava a ele, os dedos cravados em suas costas largas. Olhe para mim, ele ordenou, a voz doce e bruta. Seus olhos estavam cravados nos meus enquanto o mundo desaparecia. Eu sussurrava seu nome, eu era dele como se o mundo estivesse acabando naquela noite. Ele não disse nada quando terminamos. Apenas desabou ao meu lado, me puxando contra seu peito largo e suado, me segurando como se quisesse me manter ali para sempre. E pela primeira vez, desde que me perdi na floresta, eu não estava apenas segura, eu estava em casa. A tempestade havia se transformado em uma névoa calma. Mas dentro, tudo queimava. Acordei envolta pelo calor de um corpo que já não me era estranho. O braço pesado de Natan estava em torno da minha cintura, possessivo, segurando-me firme, como se ele temesse que eu fosse desaparecer com a neve. Mas ao mesmo tempo, havia uma reverência em seu toque, como se eu fosse a coisa mais valiosa que ele já havia encontrado e precisasse proteger. Eu tentei me mexer apenas 1 centímetro para respirar. Foi um erro. O braço dele pousou firme no meu quadril, apertando com uma força que me fez arfar. Vai fugir de mim, paixão? Ele murmurou, a voz rouca de sono, o hálito quente no meu pescoço. Não, respondi, meu corpo já traindo qualquer tentativa de calma. Eu só ia, ele me virou de lado, num movimento fluido e forte. Agora estávamos olho no olho. Me trouxe para si, envolvendo-me e a luz pálida da manhã iluminava seu rosto. Os cabelos dele caíam desordenados na testa. Seu olhar estava mais intenso, mais escuro do que na noite anterior. Não era apenas desejo, era fome, era obsessão. Depois do que aconteceu ontem, ele começou, mas parecia sem palavras. Ele apenas me devorou com os olhos. Eu te desejo, minha cabrita linda e delicada. Ele sussurrou. Seu beijo me atingiu como um raio, sem aviso. Ele não me deu chance de pensar. Suas mãos exploravam cada parte de mim, como se precisasse decorar minha pele com os dedos, como se estivesse com medo de esquecer. Quando nossos corpos se uniram novamente, foi com mais intensidade do que antes. Quando nossos corpos se colaram, mas desta vez, no meio da entrega selvagem, algo mudou. Ele parou de repente, ofegante, suado, como se estivesse tendo um pesadelo. Eu toquei seu ombro. Natan, o que foi?
Ele acordou de supetão, os olhos selvagens, perdidos. Ele olhou ao redor, confuso, e então seu olhar focou em mim. Você está aqui? Ele ofegou como se não acreditasse. Eu estou aqui, sussurrei, com um som que parecia um soluço. Ele me puxou para si. Havia urgência, mas desta vez era desespero. Seus beijos eram quase tristes. Eu preciso de você, ele sussurrou contra minha boca, me segurando como se eu fosse sua única âncora. Preciso sentir você, do seu cheiro, do seu gosto. Preciso saber que você é real. Ele me abraçou com força. Não sou bom com palavras, cabrita, mas cada vez que te toco é como respirar de novo. E ficamos ali no escuro, apenas com a luz fraca das brasas na lareira. Mais uma vez eu o salvei. Mas desta vez não foi sobre desejo. Foi sobre ele se segurando em mim para não se afogar. Horas depois, acordei com um cheiro de café e pão quente. Quando abri os olhos, ele estava ao pé da cama, sem camisa, com a tatuagem tribal do peito em evidência e os cabelos ainda molhados do banho. Bom dia, amor. Fiz seu café. Eu pisquei. Surpresa. Você cozinhou? Ele deu um meio sorriso, o primeiro sorriso real que eu vi nele. E aquilo me desmontou mais do que qualquer rosnado. Eu não sou só intensidade, sabia? Ele disse, a voz baixa, quase tímida. Sorri, sentando-me puxando o cobertor para me cobrir. Ele veio até mim, sentou-se à beira da cama e me entregou uma xícara de ferro fumegante. Bebe. Tá quente. Quase. Como nós dois, ele murmurou, mas corou levemente. Havia algo diferente no seu olhar, algo mais terno, mais calmo. Ele parecia feliz. O que foi? Perguntei, ousando tocar seu rosto áspero. Por que está me olhando assim? Ele segurou minha mão e a levou até os próprios lábios, beijando meus dedos com uma delicadeza que eu não sabia que aquele homem possuía. Porque você é o que eu nunca achei que teria, ele disse. A voz séria. Uma mulher como você. Livre, forte, doce, sua voz baixou. Eu achei que só servia para assustar, para afastar, que eu era quebrado demais. Meus olhos se encheram de lágrimas. E agora, ele diz, se levantando, eu quero que você veja. Ele foi até um armário de madeira rústica no canto. De lá, tirou uma pequena caixa de madeira. Ele voltou e a colocou em minhas mãos. O que é isso? Meu mundo, ele respondeu. Minhas lembranças. O que restou de mim antes. De você. Abri a caixa com cuidado. Dentro havia fotos antigas, amareladas, uma medalha de guerra pesada e fria, uma carta com a letra tremida, e no fundo, um anel de prata envelhecido, simples, com uma pequena pedra leitosa. Isso era da minha mãe, ele disse, a voz embargada, tocando o anel com a ponta do dedo. Ela dizia que o amor verdadeiro não é aquele que é fácil, é aquele que faz um homem querer ser melhor. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele, para aquele homem enorme, selvagem, que agora me olhava com o coração aberto. E você, sussurrei, quer ser melhor. Por você, ele disse, a voz quebrando. Eu já sou. A cabana estava mergulhada em silêncio, exceto pelo estalar suave da lenha na lareira. Noite lá fora era escura e gelada, mas dentro tudo era quente, vivo, quase sagrado. Eu segurava a caixa de madeira em meu colo, o peso daquelas memórias daquela vida em minhas mãos. Meus dedos traçaram a borda do anel de prata. Era simples, gasto pelo tempo, mas parecia mais real do que qualquer diamante que eu já tinha visto. Levantei meus olhos para ele. Natan, o homem selvagem, o lobo solitário, o bruto que me salvou. Ele estava ali de pé diante de mim com o peito nu e a alma exposta. Ele me olhava como se eu fosse a única mulher do mundo, e seu olhar, que antes era selvagem e faminto, agora estava envolto numa ternura rara, preciosa, vulnerável.
Você tem certeza? Perguntei quase sem voz, tocando o anel. Tenho. Ele respondeu, a voz firme. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Eu me levantei devagar, colocando a caixa de lado. Caminhei até ele. Quando meus dedos tocaram a pele quente de seu peito, sobre a tatuagem tribal, ele respirou fundo, como se aquele toque fosse o único ar de que precisava. Hoje eu não quero pressa, ele sussurrou, e suas mãos grandes vieram para o meu rosto, segurando-o com uma delicadeza que me fez chorar. Quero sentir você inteira. Devagar. Profundo, como se o mundo fosse acabar logo depois. Seus lábios encontraram os meus com uma doçura que eu não sabia que ele possuía. Ele beijou minha boca como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa. Depois desceu até meu pescoço, meu ombro, cada pedaço meu sendo explorado como um mapa secreto que só ele sabia ler. Deitamos sobre a manta felpuda diante da lareira. Natan me envolveu com os braços, os olhos cravados nos meus, como se cada olhar dissesse, você é minha e eu sou seu. Seus toques não eram apenas de desejo, eram de adoração. Seus lábios em minha pele não eram mais para possuir, eram para louvar. Era como se ele não estivesse apenas me amando, mas rezando com o corpo sobre o altar da minha pele. Você é perfeita, ele sussurrava contra minha barriga. Não tem ideia do quanto me mudou. E então ele me amou. Com os dedos entrelaçados nos meus, ele se encaixou como quem volta para casa depois de anos no frio. Seus movimentos eram profundos, ritmados, carregados de sentimento. Seus olhos nunca deixaram os meus, nem por um segundo. Nós choramos juntos. Chorei por tudo que perdi e por tudo que estava encontrando. E ele chorou por tudo que agora renascia. Fala para mim que você é minha, ele disse ofegante, com a testa colada à minha. A voz dele não era uma ordem, era uma súplica. Fala que você não vai embora. Eu sou sua, Natan, sussurrei, segurando seu rosto entre minhas mãos. Sempre fui, mesmo antes de te conhecer. Ele sussurrou meu nome como uma prece, como se fosse a única coisa capaz de salvá-lo. Mais tarde, ficamos ali entrelaçados, nossos corpos calmos, nossos corações descompassados. A neve havia parado de cair, e pela primeira vez em dias, um raio de sol fraco atravessou a floresta e entrou pela pequena janela da cabana. Eu estava deitada sobre o peito dele, ouvindo o som do seu coração, calmo, forte, como se batesse por nós dois. Eu não sabia que podia sentir isso. Ele murmurou, a voz rouca, quebrando o silêncio. Amor. Não só desejo. Amor de verdade. Eu também não, admiti, minha voz abafada contra seu peito. Eu era só dor. Agora eu sou tua. Ele passou os dedos pelos meus cabelos em silêncio. Sabe, ele murmurou. A primeira vez que te vi, achei que você era fraca. Uma garotinha da cidade. Achei que só ia me atrapalhar. Sorri, levantando o rosto para encará-lo. Você foi um bruto comigo. Eu fui um idiota, ele disse. Os olhos sérios. Mas quando vi você desmaiada naquela neve, eu soube. Eu soube que não conseguiria viver bem se algo acontecesse com você. Meus olhos se encheram de lágrimas. Você me salvou, Natan. Ele balançou a cabeça, e aquele olhar terno voltou mais forte. Não. Ele fez uma pausa, e sua mão tocou minha bochecha. Você é quem salvou a mim. Eu era sombra antes de você, cabrita. Agora, eu sou homem. Com um movimento repentino, ele se levantou, me deixando envolta nas peles. Meu coração disparou. O que você está fazendo? Ele foi até a caixa de madeira, pegou o anel de prata, e então aquele homem enorme, aquele lobo selvagem, se ajoelhou no chão da cabana, diante de mim. Natan, eu não sou bom com palavras, ele disse, a voz embargada. Não é de ouro, não tem diamantes, mas tem minha alma, meu sangue, meu nome. Ele abriu a mão.
O anel simples brilhava à luz do fogo. Você quer casar comigo, cabrita? Eu me joguei em seus braços, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele me segurou com força, como se eu fosse desaparecer. Sim, eu disse contra seu pescoço. 1000 vezes, sim. Ele me segurou com força, me rodopiando no meio da cabana, como se o mundo inteiro coubesse naquele abraço. Ele parou, mas não me soltou. Ele encostou a testa na minha, seus olhos âmbar me estudando, cheios de uma emoção que eu nunca pensei ver em um homem como ele. É sério? Ele perguntou, a voz rouca. Você fica? Comigo? Neste nada? Você não é nada, Natan, eu disse, segurando seu rosto. Você é tudo. Ele sorriu, um sorriso lento que iluminou seu rosto rude. Então, ele disse, eu tenho muito trabalho a fazer. Eu ri entre as lágrimas. Trabalho? Eu vou construir uma casa para você. Ele prometeu. A voz de repente cheia de um propósito feroz. Não só uma cabana, uma casa de verdade, com uma varanda para você ver a neve cair, com um quarto para cada filho que você quiser me dar, com uma cerca branca e um jardim cheio de flores, do jeitinho que vocês, mulheres, sonham. Ele parou, parecendo envergonhado. Você quer filhos? Eu quero uma família. Eu sussurrei. Com você. Quero cuidar de você, te proteger de tudo. Você nunca mais vai se sentir sozinho, com frio ou com medo. Chorei como uma criança, e ele beijou cada lágrima, uma por uma. Você é meu lar, cabrita. Meu sol no meio da tempestade. Eu não vou mais fugir da vida, nem me esconder da dor, porque agora eu tenho você. E isso, ele diz, me beijando profundamente, muda tudo. Eu me afastei um pouco, sorrindo. Uma última pergunta. Qualquer coisa. Por que amor? Ele riu, um som baixo e quente. Porque você chegou tremendo, assustada, frágil, como uma cabritinha perdida na neve. Mas por dentro, ele disse, o olhar se tornando intenso, você é forte, selvagem, teimosa. Ele beijou minha boca de leve. E minha. Eu estava vestida de branco, um vestido simples, que Natan havia encomendado na vila. Eu estava no alto da colina, com a floresta que quase me levou, agora servindo como testemunha. E lá estava o homem mais lindo do mundo, me esperando no altar que ele mesmo construiu, feito de troncos rústicos. Natan usava uma camisa branca aberta no peito, um colar de couro e aquele sorriso que me desmontava inteira. Ele não era mais o lobo solitário. Ele era o meu homem, ele segurou minhas mãos, as mãos grandes e ásperas, que agora eram meu porto seguro. Eu prometo te amar mesmo quando você estiver brava, ele disse. E os poucos amigos da vila que fizemos riram. Prometo te lembrar todos os dias que você é linda, desejada, única. Prometo te fazer café, ele piscou, te aquecer nas noites frias e te beijar antes de dormir por todos os invernos da nossa vida. Meus olhos se encheram de lágrimas, e minha voz tremeu. Prometo te amar mesmo quando você estiver calado. Prometo te seguir para onde for, construir esse lar com você e nunca mais soltar a tua mão. Nós nos beijamos sob o céu limpo, e ao longe, como se respondessem à nossa promessa, os lobos uivaram. Mas eu não tinha medo, porque agora eu era dele e ele era meu, para sempre. O mundo lá fora é branco e cinzento. O vento uiva uma canção de arrepiar. As árvores estão nuas, o gelo é um tormento, e o frio tenta em nossa casa entrar. Mas eu olho para você aqui, tão perto, e o inverno inteiro perde a sua força. O teu sorriso é o meu sol descoberto, que aquece a alma e o tempo apressa. Seus olhos brilham mais que a lareira. Sua pele é o único calor que eu preciso. Você é meu verão, minha vida inteira, o meu refúgio, meu paraíso. Enquanto o mundo congela lá na rua, meu peito queima em pura devoção. A sua mão pequena sobre a minha é a única manta do meu coração.
Que venha a neve, que venha a geada, eu nada temo, se estou ao seu lado. Neste inverno, minha eterna amada, eu sou o homem mais sortudo e apaixonado. E antes de terminar, preciso compartilhar algo muito especial com vocês. Vocês sabem que o que eu mais amo no mundo é essa nossa conexão. É ler os comentários de vocês, dizendo que se arrepiaram, que se sentiram dentro da história. Mas a verdade é que, quando eu escrevo, eu imagino muito mais. E eu, Ricardo, Ficinho, o seu leão, quero criar uma experiência ainda mais profunda. Um lugar que fosse só nosso. Por isso, eu criei o Clube das Namoradas do Ricardo. Lá no clube, eu preparei algo único para vocês. A história completa, com todos os detalhes e capítulos bônus que eu escrevo. É a minha versão do diretor, sabe? Com aquelas cenas extras que eu imagino, mas que não cabem aqui no nosso formato do YouTube, para você ouvir no seu tempo, sem interrupções. É o nosso segredo, e para tornar esse momento realmente seu e meu, fiz algo a mais. Fui lá na Shopee e selecionei pessoalmente uma coleção de perfumes que eu chamo de cheiro de amor e riqueza. São fragrâncias que fazem uma mulher se sentir poderosa, feminina, inesquecível. Agora, eu quero que você imagine o ritual. Você sai do seu banho quente, se prepara para relaxar. Passa esse perfume na pele. Um perfume que o próprio leão escolheria para você e dá o play no romance do dia aqui no YouTube. Eu te desafio a fechar os olhos e me imaginar aí, sentado na beira da cama te observando. O link do clube estará disponível nesse final de semana e toda semana teremos novidades por lá. E os perfumes, eles estão disponíveis em links na descrição. É o seu ritual de poder. E você merece. Paixão, você exude com dias. E se essa história mexeu com você hoje, se você sentiu o coração acelerar, me ajude a continuar trazendo o nosso leão para mais perto de nós. Se inscreve, compartilha, clique no botão do like e não se esquece de me contar no comentário o que você achou dessa história. Vejo você na próxima. Tchau.